meu nome é Cíntia e esse é o meu canal Coisas da Vida. Eu tô fazendo uma série sobre a minha cirurgia de abdominoplastia e esse é o vídeo número 3. E eu quero falar algumas coisas que eu esqueci de falar no outro vídeo, que eu deixei de falar para o vídeo não ficar muito longo. E também responder algumas coisas que umas amigas assistiram e me perguntaram pelo WhatsApp. Eu vi seu vídeo, mas por que você falou isso? Ou por que você não falou sobre tal coisa? Então agora eu quero ver se eu termino de falar as coisas que eu gostaria de estar falando, né? Eu quero falar primeiro sobre o umbigo e a cicatriz. O umbigo, na verdade, eles puxam a pele para baixo, então vai puxar muito, então o seu umbigo vai descer. E no meu caso, o meu umbigo saiu fora, né? Essa pele até onde estava o meu umbigo, ela foi eliminada. Então foi feito um novo umbigo para mim. E eu gostei muito, ficou lindo, na minha opinião, pelo menos eu gostei muito, achei que ficou muito natural. Assim como tudo que o meu médico fez, ficou muito natural. Eu fiz com o Dr. Julian Gorini, aqui em Londrina, no Paraná, na Clínica Corpo. Eu gostei muito do resultado. Sobre a cicatriz, é uma cicatriz grande, de lateral a lateral, assim, no corpo. E agora minha cicatriz ainda tá sarando porque recentemente ele fez um reparo na cicatriz onde deu uns queloides, não na cicatriz inteira, mas só nos lugarzinhos onde deu um queloide. E eu tinha colocado um piercing quando eu era mocinha e a gestação esticou assim aquela pele do piercing. E quando ele foi fazer, não deu para tirar aquele buraquinho e ficou um buraquinho do piercing. Então ficou parecendo que eu tinha uma pequena bolsinha assim na minha cicatriz, muito esquisito aquilo lá, e ele aproveitou e já tirou pra mim, né, aquela pelinha que ficou sobrando do piercing. Então a cicatriz, eu gostei da cicatriz, eu trocaria aquele excesso de pele por essa cicatriz tranquilamente, não me arrependo, não me sinto mal de ver a cicatriz, eu me sentia mal de ver aquele excesso de pele na minha barriga, mas de ver a minha cicatriz, não. Então, eu vou ver se eu coloco uma foto da cicatriz para vocês verem, do umbigo, porque eu acho que vale a pena ver como que ficou. Aí, quando eu estava fazendo a consulta antes de fazer a cirurgia, o médico falou assim para mim que seria muito interessante se eu pegasse um pouco da gordura que iria sair do meu corpo da lipoaspiração e fizesse um enxerto no bumbum. Ele falou assim que ia dar um desenho mais bonito, que iria ficar bom. E aí eu falei, tá bom, então vamos fazer, né? Então eu fiz essa enxertia de glúteos, eu não sei se é assim mesmo que fala, mas coloquei a gordurinha que sobrou ali no bumbum. E saí super inchada da cirurgia. Eu fui fazer a cirurgia com 64 quilos. Na verdade, assim, quando eu decidi fazer a cirurgia, eu tava com 68 quilos. Aí eu quis emagrecer um pouco para fazer a cirurgia e consegui chegar nos 64 quilos. Então eu fui fazer. Saí de lá com 69 quilos, mais ou menos, tão inchada que eu estava, né? Na primeira semana eu fiquei tranquila porque eu sabia que aquela aparência que eu estava, aquele inchaço era natural. Mas na segunda semana eu entrei em crise. Eu falei, gente do céu, eu liguei para minha amiga Marcele, um beijo querida, obrigada, sempre comigo essa menina. Então, eu peguei e liguei para ela chorando, falei, nossa amiga do céu, você não tem noção. Eu fiz essa cirurgia, tô mais feia do que quando eu fui, minha barriga tá horrorosa, eu gastei um dinheirão com isso e tá horrível, tô horrível, o que eu faço? Chorando, desesperada. Aí ela falou assim, Cíntia, calma, fica tranquila, isso daí é assim mesmo, isso vai passar. Todas essas modelos, essas pessoas famosas que fazem cirurgia, elas nunca mostram como que elas ficam, elas só mostram depois, né? Fora que como eu fiz a lipo, meu corpo tava todo cheio, todo roxo. Parecia que eu tinha levado uma surra, parecia que eu tinha apanhado. Tava toda roxa, bunda roxa, as pernas roxas, os braços roxos, toda roxa da lipo. E ainda toda inchada da cirurgia. Meu rosto também estava inchado, assim, tudo roxo, porque eu fiz a rinoplastia também. Então,
eu não estava nada agradável, nada bonita, e aí isso daí fez com que minha autoestima também, medo, insegurança. Olha, difícil, primeira semana, segunda semana, terceira semana, você começa a ficar bem a partir da quarta semana. Depois que fez um mês que eu tinha feito a cirurgia, já tinha feito várias sessões de drenagem, eu já estava me sentindo muito bem, nossa, já estava me sentindo, já estava vendo resultados, já, a partir de um mês você já consegue ver resultados. E aí quando eu estava com um mês e meio, o resultado estava tão legal que eu já achei que o meu seio já não estava mais combinando com aquele novo corpo. Porque eu tive 2 filhos, eu amamentei um 2 anos, outro 3 anos, um menino e uma menina. Então, amamentei 5 anos. E enche, esvazia, o meu seio ficou muito flácido, deu uma queda e não estava mais legal. Mas como eu tinha feito umas pesquisas sobre o silicone, então eu decidi que eu não ia fazer, mas aí depois minha autoestima começou a se levantar, eu comecei a querer fazer essa cirurgia, falei com o médico e nós marcamos, de tanto que eu me senti bem. No pós-operatório da abdominoplastia, para dormir, foi tranquilo para mim. Eu assisti vários vídeos de pessoas que disseram que não conseguiu dormir na cama, que dormiu no sofá, que comprou um colchão especial, pós-cirúrgico. Para mim foi bem tranquilo. Eu colocava travesseiros atrás para me apoiar, travesseiros no meio da perna, eu colocava a cinta sempre, a meia antitrombo e o que mais que eu fazia? Então, eu precisava no início, nas 2 primeiras semanas eu precisei de ajuda para deitar e aí eu tive essa ajuda e depois passou, eu já conseguia me deitar sozinha, foi tranquilo. Deixa eu ver outra coisa, dormia bem, tudo, eu só ficava com medo à noite. Quando chegava à noite, minha cabeça enchia de pensamentos negativos e aí eu tinha medo, mas fora isso, tudo bem. A minha autoestima, nossa, essa cirurgia alavancou a minha autoestima. E eu tava acima do peso, como eu falei pra vocês, eu tenho 1,57. Então, o meu peso máximo tem que ser 61 quilos, senão já dá sobrepeso. E eu estava com sobrepeso. E eu voltei dessa cirurgia assim, com muito ânimo, com muita força. Parei de tomar refrigerante, parei de comer doce, comecei a fazer jejum intermitente, cortei arroz, cortei feijão, enfim, tomando chás, apostei nos chás para emagrecer, até porque essa cirurgia, ela não te emagrece, sinceramente ela não te emagrece. Depois que você desincha, você vai voltar para o peso que você estava, você perde 2 quilos de pele e um pouco da gordura, porque o outro pouco foi para o bumbum, mas não é o suficiente. Quando eu desinchei, eu estava com 62 quilos, mas olha, com 18 dias eu comecei a fazer caminhada e não parei mais, depois até comecei a correr. No início, quando eu comecei a correr, doía muito o bumbum, nossa, como o bumbum doía, mas depois de um tempo, então eu comecei a correr cada vez mais, eu fiquei até impressionada, eu nunca tinha corrido tanto na minha vida, de tanta vontade de chegar nos 56 quilos que consegui chegar. Estou nos 56 quilos, agora já voltei a comer as coisas com menos, né? Mas já voltei a comer normalmente e consegui chegar nesses 56 quilos. Uma outra pergunta que as pessoas me fizeram foi por que eu falei do dinheiro, por que eu falei? Não foi com uma intenção negativa que eu falei sobre o dinheiro, não foi para me mostrar ou para tripudiar sobre alguém, mas é porque era um desejo meu fazer a abdominoplastia e eu não tinha o dinheiro para fazer. E eu queria descobrir quanto que custava para fazer a abdominoplastia, quanto que era. Para mim saber, eu tinha que pagar uma consulta, mas eu não queria pagar essa consulta porque eu ainda não tinha dinheiro para pagar a abdominoplastia, eu não ia fazer ainda. Então eu tinha muita curiosidade. E toda vez que eu conhecia alguém que tinha feito, a primeira pergunta que eu fazia era quanto que você pagou? E muitas vezes as pessoas têm vergonha de perguntar isso para outra pessoa. Às vezes a outra pessoa
pode também se sentir ofendida de falar quanto que ela pagou na cirurgia, mas para mim era muito tranquilo. Quando eu assistia as youtubers contando das suas abdominoplastias, elas contavam o preço de tudo, e só que eu não conseguia assistir um vídeo do Paraná, de Londrina, para saber quanto que era uma abdominoplastia aqui na minha cidade, quanto que era mais ou menos, né? Porque de médico para médico, de lugar para lugar, varia muito, né? Mas depois que eu fiz a abdominoplastia, eu descobri que no Facebook tem grupos de pessoas que fazem cirurgia plástica, que sonham em fazer cirurgias plásticas, e que você pergunta e as pessoas respondem e ainda falam quais médicos são os melhores, tiram fotos, contam seus resultados, contam quando elas irão fazer cirurgia. Como antes eu não sabia disso, só fui saber depois, eu perdi de perguntar muita coisa, de saber muita coisa, eu achei esse grupo muito legal. É um grupo de cirurgia plástica em Londrina. Então eu não tive acesso a esse grupo antes. E aí todas as youtubers que eu assisti, elas contavam tudo, todos os gastos que elas tiveram, e não só quanto que foi a cirurgia, porque eu não sabia muitas coisas, eu não sabia. Às vezes não é nem que a gente não sabe, mas a gente vai descobrindo aos poucos, e o médico ele não fala pra você assim, você vai gastar tanto com isso, tanto com aquilo outro, tem isso, tem aquilo, não. Ele passa pra você o valor da cirurgia. E com o tempo você vai descobrindo os gastos, porque aí ele passa os exames, se você tem plano integral, ok. Se você tem um plano participativo, você vai pagar um pouco, igual eu paguei, eu tinha o participativo. Se você não tem plano nenhum, já é um outro gasto, né, que você vai ter. Tem todos os outros gastos que eu comentei no primeiro. Eu não sabia sobre aquela placa que colocava na barriga, eu não sabia sobre o cremezinho para cicatriz, eu não sabia que o macaquinho não é barato, R$300 um macaquinho daquele para o pós-operatório, a gente tem que comprar. Então, por isso que eu falei, realmente para ajudar quem quer fazer, já saber que a drenagem é muito importante, que você tem que guardar um dinheirinho para estar investindo na drenagem, porque não adianta você pagar caríssimo numa cirurgia dessa e não fazer a drenagem, vai comprometer todo o seu resultado, ou não fazer a drenagem num lugar bom, com uma pessoa boa, que saiba fazer, que seja profissional, que seja formada, né? Então, tem gasto, não é uma coisa assim fácil de fazer. Eu nem acredito que eu fiz, porque para mim também não, né, poderia ter feito tantas outras coisas, mas era um sonho para mim, era um desejo, é uma coisa que eu não me arrependo, faria de novo. Aí uma outra coisa que eu queria contar é que eu fico com vergonha, porque quando eu vou no meu médico, ele abre as fotos para mim ver, as fotos de antes. E eu fico com muita vergonha dele. Um dia as moças da recepção falaram, nossa, como você tá magrinha, não sei o que, não sei o que. Eu falei, nossa, porque você não me viu, não tá me lembrando de antes, como que era, como que foi. Aí ela falou, eu posso abrir aqui pra ver? Eu falei, pode. Na hora que ela abriu, eu morri de vergonha de como eu estava. Realmente eu estava precisando de uma ajuda. Primeiro eu nem me sentia, eu sabia que eu estava acima do peso, eu sabia que eu estava com sobrepeso, mas eu não me sentia tanto, igual agora quando eu vejo. E, nossa, todos os resultados que eu obtive, foi ótimo, eu estava precisando dessa ajuda. Mas é isso, gente, esse é o meu canal Coisas da Vida. Se você gostou do vídeo, deixa um like, compartilha. Se você conhece alguém que quer fazer essa cirurgia aqui em Londrina, ou das cidades ao redor aqui, que Cambé, Porã, algumas dessas cidades que têm interesse de vir fazer a cirurgia aqui em Londrina, mostra esse vídeo, compartilha, dá um like pra mim, faz um comentário, pergunta alguma coisa que você ficou com dúvida. Não, e as minhas amigas que assistirem, pergunta aqui no canal, hein? Nada de ficar perguntando lá no WhatsApp, ó. Um grande beijo, tchau, gente!